Nessa leitura bíblica do livro de Levítico, capítulo 25, o 7º ano. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhe vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem poderá as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem poderá as parreiras que nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e suas escravas, e os seus empregados e suas escravas. Perdão, gente. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados e os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também animais domésticos e animais selvagens. Todo que a terra produzir servirá de alimento. Um ano de libertação. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país, pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é um ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terra, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzirem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação,
e o vendedor calculará o preço da base dos anos de colheita, que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros, que todos temem a Deus, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. A questão do 7º ano. Obedeçam todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer a colheita? A resposta é de Deus. A resposta é que Deus abençoará a terra. E no 6º ano, vamos de novo. A resposta é: Deus abençoará a terra. E no 6º ano, Ele produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comer até a colheita do 9º ano. Leis a respeito de propriedades. A terra é de Deus, portanto ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é dono dela, e para Ele nós somos estrangeiros que moram por um tempo de tempo na terra dele. Assim, quando o terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a compra o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se o homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até 1 ano depois da venda. Mas se dentro de 1 ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa. No ano da libertação, ela volta a ser do primeiro dono.
Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade. Pagamento no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos, e eles pertencem aos israelitas para sempre. Leis a respeito dos pobres. Se um israelita leis a respeito dos pobres. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem um dever de tomar conta dele, ajudá-lo como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus, para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser nosso Deus. Leis a respeito dos escravos. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue, se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegar a ponto de se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. E nesse ano ele e os seus filhos irão embora e voltarão para a sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que os tirou do Egito. Ele não deverá ser vendido como escravos. Portanto, não se trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nasceram na terra de Israel poderão ser compradas como os escravos, e os seus donos poderão deixá-los como uma herança aos filhos a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou alguém de família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo. Você ganhar bastante dinheiro e mesmo
poderá comprar sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão um preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono o trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação ele e os seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Então a leitura é essa. Foi aqui que eu vi, deixa mais claro como a gente poderia viver baseado na Bíblia. O que acontece no mundo é o contrário, né? A gente é cobrado juros sobre juros pelo banco, certo? Aqui o Senhor fala para não cobrar juros das pessoas que a gente foi emprestar o dinheiro. E eu já fiz isso, eu cobrei de acordo com o que ela pediu, sem ter lido antes a palavra do Senhor. E o livro de Levítico está acabando, a leitura, estou no capítulo 25, ele nos ensina como deve fazer as coisas. Tem coisas que um homem, para não ter trabalho, ele juntou, se nascer menina ou menino, a mulher tem, se não me engano, 60 dias, 40 dias de resguardo, né? Na Bíblia, tem uma pequena diferença. Se não me engano, 30 dias para o menino e 60 dias para a menina, se nascer, né? Então, é uma coisa que eu falo, meu Deus, Senhor, daria muito bem para ele viver de acordo com a tua palavra. É só abrir o livro, ver o que é e ele te seguir. Mas o homem, por medo, por desconhecimento, por ignorância, melhor dizendo, vai lá e pede ajuda para o homem, está errado. Mas o Senhor pode falar isso para você. Então, é isso. Mas também tem que discernir quem é Deus, quem é o Satanás que fala com você. E os seus pensamentos que você já foi registrado desde que você é criança. Então tem que discernir os 3 pensamentos. O do Senhor, o do Satanás e o seu que você cresceu registrando de acordo com a sua vida. Então, é isso. Dá para viver sem assim, pedindo uma ordem do homem. E dá para viver muito bem com a palavra do Senhor. Certo? Então, é isso. A leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.